Então, assim, a Bíblia, ela é a palavra revelada de Deus, e nós só conhecemos a Cristo na Bíblia. A gente nunca ouviu falar de Cristo se não fosse a Bíblia, se não fosse a palavra de Deus. Porque se dependesse da Igreja Católica ou Apostólica Romana, a gente nunca ouviu falar de Cristo. A gente ouviu falar de Cristo que tinha milhões de outros santos e tudo mais, né? Mas não de Cristo somente. Então as Escrituras, a Reforma Protestante, ela tinha como base principal as Escrituras, porque é de lá que nós tiramos o alimento. É de lá que Deus ministra o nosso coração. É de lá onde você consegue ser mudado. As canções que nós criamos, os eventos, são todos baseados na palavra de Deus. A palavra é pela Deus. O Espírito Santo, ele nos revela a palavra. Então, se homens morreram, mulheres morreram, crianças morreram, para que a gente tivesse a Bíblia hoje, como a gente tem preguiça, né? De ler a Bíblia. Como às vezes a gente tem preguiça de estudar a palavra de Deus. As pessoas não tinham acesso, gente. Nós temos de graça, livre. E não só isso, hoje em dia também a Bíblia é áudio. Ela melhorou, né? Eu gosto muito de, eu sempre gostei muito de ler, só que eu gosto muito de ouvir. E o ouvir é uma prática na igreja primitiva, né? Você não tinha Bíblia. Não tinha várias cartas do apóstolo Paulo. Eram poucas que ficavam na igreja. Então, aquelas ministrações eram faladas. As pessoas ouviam a palavra de Deus. Então, hoje você tem acesso. Até que tem problema de visão, né? Está com problema, ele pode ouvir. Até aquele que é surdo, ele pode ter a Bíblia lá na linguagem, né? Então, assim, oi? Isso. É certo. O outro é o. Eu não queria falar, vou pagar essa vergonha para vocês, porque eu não sei. Mas, já que o irmão levantou ali, vamos lá. Então, assim, você tem acesso a tudo hoje, gente. Temos que valorizar a palavra de Deus. Vamos lá, próximo. Somente Cristo. Na verdade, esse aqui tinha que ser o primeiro, o último, no meio, né? Mas, assim, eles colocaram meio sistematizado só para ficar mais fácil de entendimento. Vamos lá. Basta ver se ele falou. Diz assim: pois decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e eis crucificado. Isso foi o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja aos Coríntios, né? Ele passou 1 ano e meio nessa igreja. Essa igreja contestava o apostolado do apóstolo Paulo, falava que em presença ele era fraco, ele só era forte em escrita. O apóstolo Paulo escreveu 4 cartas, nós sabemos, para a igreja de Corinto. Calma aí, não falando heresia. Porque nós temos acesso somente a 2. Então, ele escreveu 4 e ele falou assim: eu podia saber tudo entre vocês, eu podia falar milhões de coisas. O apóstolo Paulo, ele recebeu o Evangelho através diretamente de Jesus Cristo, mas ele aprendeu aos pés de Gamaliel, um dos maiores doutores da época. Então, sabia de Bíblia, era o apóstolo Paulo. Mas ele falou o seguinte: eu decidi nada saber entre vocês, nenhuma teoria, nada, somente Jesus e esse crucificado. Então não tem como nós pensarmos num cristianismo sem um Cristo crucificado. Porque não é só Ele que é o Deus encarnado, como a sua morte. Possibilita estar aqui. Hoje eu só estou aqui porque Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Eu até falo no jogo que ele se converteu há 7? 8. Aí ele fala: não, porque eu era muito ruim antes, estava aquela coisa toda, eu era muito ruim, e Deus conseguiu me chamar. Seria bom, porque o testemunho dele é bom, tá? Só que eu falei para ele: eu me converti com 14. Aí eu falo para ele: eu brinco, eu tenho uma teoria que os piores se convertem mais cedo, né? Porque eles seriam muito piores. Mas eu me converti com 14. Deus olhou e falou assim: se eu não levar agora, já era. Entendeu? Então, assim, gente, nós temos pecados. Se colocasse exposto nesse PowerPoint, não precisa colocar para a vida inteira, não, tá? Estou falando sua vida como cristão. Eu nem falando da vida inteira, não. Se colocasse nossos pensamentos aqui, nós somos podres. E nós somos tão podres que a gente dá meio orgulho. Os podres são todo mundo. Então, se não fosse por Cristo, se não fosse pelo seu sangue, se não fosse pelo seu sacrifício, que na época a igreja católica era a hoxa, né, que eles recebiam, era
tinha os sacramentos, né? Tinha a Eucaristia, só que eles não entendiam que aquilo dali foi o Deus homem que sacrificou por nós. Foi o Cristo crucificado, o Messias esperado desde o pecado de Adão, quando Deus profetizou, Deus falou, palavra profética, falando para Eva que o descendente dela pisaria a cabeça da serpente pegaria no calcanhar, desde Gênesis até hoje. É aquele Messias, o crucificado, ou somente Cristo. Tem mais um versículo? Vamos lá. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, eu falei para vocês vários testemunhos aqui, livremos de tudo o que nos atrapalha. Então, ali está separando entre pecado e que atrapalha. Então, todas as coisas que nos atrapalham, que às vezes são lícitas, mas estão atrapalhando, e o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, o que esse texto está falando? É como se eu estivesse segurando isso aqui. Vou segurar para ter. O pessoal que me conhece sabe, mas só vou deixar no pé. Digamos que eu estou segurando isso aqui, começa a segurar um monte de coisa. Como é que eu vou correr segurando isso tudo? Não consigo. Não tem como. Então ele fala: tira tudo embaraço, aquilo que pode ser lícito, mas está te trabalhando, mas tira também todo o pecado e corre com perseverança a carreira que está proposta. Se fosse só até ali, você ia falar assim: mas como é que eu vou correr essa carreira? Sou fraco, sou limitado. Mas olha o que ele fala: como é que? Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador. Sabe que se deixar ele poder roubar, com certeza. Quando chega na igreja e vê uma bandeja assim, você fala: não, você vai levar o filho, não faz isso. Eu vou derrubar com certeza. Quando eu pego o McDonald's, eu vou derrubar meus filhos assim, ó. Já derrubei várias vezes. Mas vamos lá, isso aí é para vamos mostrar. Então, assim, você corre essa corrida, mas não sozinho. Porque pelo seu esforço, pelo seu método, você não consegue. Mas é tendo os olhos fitos em Jesus, fixos nele, firmes nele. Lembra do apóstolo Pedro? Você sabe essa história? Pedro tomou um susto, qualquer um tomar. Veio uma tempestade, um homem andando sobre as águas. Pensaram, é um fantasma, com certeza, é óbvio, eu ia pensar, você ia pensar. Aí, Jesus falou: não sou eu. Aí Pedro falou: se é o Senhor, me manda ir contigo. Aí, pasme, Pedro ainda foi. Eu não vou de nenhum. Até eu descobrir que é Jesus, eu não vou não. Mas Pedro foi lá e falou assim: não, eu vou. Eu sou da superada. Só que a Bíblia fala que quando o pastor veio, ele percebeu aquilo, ele parou de olhar para quem? Jesus. Começou a afundar. E ele fez a oração que Lutero fez: Senhor, salva-me. Jesus foi lá e o salvou. Então, assim, primeiro somente as Escrituras, são as Escrituras que nós temos conhecimento até o que Jesus fez. Só tem acesso ao que Jesus fez, ao que Jesus falou, também na palavra de Deus. O segundo somente Cristo, somente o Cristo crucificado, aquele que lava os teus pecados e lava os meus pecados, aquele que morreu e ressuscitou por nós. É por ele que está aqui, né? Não é para vocês me ouvirem, é por ele. Se for para vocês me ouvirem, coitado de vocês, vocês seriam os piores, os mais ingratos de todos os homens, coitados. Mas não, Cristo, por causa dele, está aqui por causa dele. Aí passa o terceiro. Somente a fé. Aqui tem um detalhe interessante. É o seguinte, vamos lá. Coloca o próximo versículo, por favor. Diz assim: tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí passa o próximo, que é Deus, homens. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aqui mostra como é a fé atuante, né? Só que a fé, ela é um termo, eu tentei não colocar nada de grego para vocês, mas vamos lá. A fé é um termo em grego que significa pitch. Sabe o que significa isso? Significa você ter certeza daquilo que esperamos, prova das coisas que não vemos, você crê naquilo que você não está vendo, você crê em Deus, você crê que Deus é poderoso o suficiente, Ele é bom o suficiente para fazer aquilo que não você deseja, mas aquele que eu desejo que está em conformidade com o desejo de Deus. Isso é ter fé. Só que a fé também, essa palavra fé significa lealdade, fidelidade. Se você for ver no fruto do Espírito, tá? Quando fala assim, fé, tem algumas traduções que falam o quê? Fidelidade.
Então essa fé, ela não é só crer em Deus, porque até os demônios creem, estremece, eu dizia Pedro, pode Pedro disse isso, crês tu que há um só Deus? Até os demônios creem, estremece. Então, a fé não é somente crer em Deus, é essa sua crença verdade. Você vê como é que é a diferença do entendimento católico? Onde você fazia para ser salvo. Aqui não. Porque você é salvo, você faz. Você tem uma atitude condizente. Você tem uma atitude de alguém que é salvo. Porque a fé não é só acreditar, é ter lealdade, ser leal para Deus. Eu sei que a Bíblia fala que se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se negar Deus, Ele vai te negar. Mas se nós formos infiéis, faltarmos com a fé, com a fidelidade, Ele não é infiel. Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então assim, a fé, que é um dom de Deus, que ela vem através do Espírito Santo, que ela cresce por uma instrução do Espírito na nossa vida, ela é tanto um crer em Deus, crer na bondade de Deus, crer no poder de Deus, mas ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus. Nós passamos por um problema há pouco tempo, uns 2 anos, o nosso filho mais novo, o Miguel, vou falar uma coisa errada, tá? As pessoas que sabem direito, mas entendo aí. A ideia principal é essa. Ele tinha, acho que 9 ou 10 meses, foi para o hospital. Ele estava com muito falta de ar, tinha sido internado umas 2 vezes, com Covid, uma coisa. E lá ele ficou na máscara, depois foi entubado, ficou mais ou menos 28 dias. Ali ele foi atestado. E o interessante, quando ele foi entubado, a Érica estava lá com ele, não, e ela me ligou falando que estava sendo entubado, eu estava com o meu outro filho, ele ia ser entubado. Aí ele estava indo para a igreja, aí eu deixei o outro filho com o avô dele, e fui para lá para o hospital que é ali no Rio dos Dólares, mora no Rio, é ali no Rio dos Dólares. Aí quando eu estava chegando lá, gente, o bafo, o diabo veio aqui, ó, assim, agora, prepara o verão. Esse homem, quentinho, sentiu um enxofre aqui, e eu falei assim, o meu problema, aí quando ele está sentado ali no banco do Rio dos Dólares, eu falei para ele, eu falei assim, o meu problema não é crer no poder de Deus. O meu problema aqui na situação é saber se Deus quer curar ele. Então a gente tem que adorar a Deus independente de ser natural ou não. Por que eu estou falando isso? Porque quando você fala sobre fé, você pensa o quê? Vitória. Só que a vitória é de Deus. Porque se fosse da vontade de Deus, para o nome dele ser glorificado, eu me morresse, isso é vontade de Deus. Lá na igreja tem um casal, que é Juliano e Fábio, eles sabem, a filha dele nasceu com um monte de problema, tinha uma filha, nasceu com um monte de problema, e eles entraram na igreja por conta disso, para orar por ela, para o todo, e ela estava na expectativa dela melhorar, viveu 9 meses e morreu. Foi toda a igreja lá no enterro da muitos anos atrás, sabe? 10 anos atrás, mais de 10 anos. Foi toda a igreja lá no enterro. E eles glorificando o nome de Deus, dando testemunho. E eles só estão hoje lá na igreja por causa da filha. Quem pregou para eles foi essa filha. Então essa fé é a fidelidade que nós temos para o mundo. Independentemente se ele vai fazer aquilo que a gente quer que ele faça. Eu sei que é chato, uma coisa aqui numa igreja que é a igreja irmã, mas eu não congrego aqui e eu não vim falar sobre vitória aos olhos humanos. Vim falar sobre vitória de Deus. Porque a vitória de Deus é aquilo que Deus ministrou no seu coração. É aquilo que Deus vai fazer com você. Se você olhar para a vida de Jó, até pregou de lá na igreja. Se você ler só o iniciozinho, você não tem vitória nunca. Mas se você for no final, você vai ver o que Deus fez na vida de Jó. Mas Jó perdeu, não sofreu, mas Deus restaurou. Amém? Então vamos lá. Qual foi a primeira? Vocês lembram da primeira sola, o primeiro somente? A escritura. O segundo? Terceiro? Fé. Agora está agora ali, somente.
E por meio da fé, porque nós cremos. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse por aquilo que eu faço, eu poderia me gloriar, né? E falar em gloriar, se vocês forem ler com o apóstolo Paulo, ele falando com os cristãos em Corinto, ele fala o seguinte, olha o que ele fala. Fala só, Deus me deu grandes revelações, eu vi coisas inefáveis que não é um homem, não é lícito um homem falar. Eu falei, pelo amor de Deus, por que ele falou isso? Que é curioso, né? Eu falei, o que ele viu, né? Ele viu coisas que não é lícito um homem falar. Eu falei, pelo amor de Deus, não precisava falar isso. Aí agora a gente fica na curiosidade, o que não era lícito um homem falar? E aí ele falou assim, só que para que eu não ficasse soberbo nessas revelações, para que eu não olhasse para essas revelações e falasse assim, eu sou muito bom, né? Então você imagina, você pregando aqui, você contando ali, você ministrando, você orando, acabou o culto com o irmão, você ora, o irmão começa a chorar, e a bênção vem sobre o teu irmão, aí o que vai acontecer? Vai ser normal, gente, fica tranquilo, aí você coloca na cruz. Só que quando Paulo encheu o peito dele, a Bíblia fala que Deus mandou um mensageiro de Satanás com um espinho na carne. Mas foi Deus que permitiu um espinho na carne. Por que o espinho na carne? A gente não sabe. Só que é uma coisa que era comentada ao apóstolo Paulo. E ele fala assim, ó, pelo que 3 vezes pediu ao Senhor que se afastasse de mim. Deu 3 vezes. Aí muitas pessoas falam assim, ô glória, aí afastou, com certeza. Aí passa o próximo versículo que o Senhor coloquei. Deus chegou para ele e falou assim, ó, a minha graça, lembra somente a graça? A minha graça, ela te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então a graça, ela é um favor imerecido, é um favor para alguém que não merece receber aquilo. Desculpa falar isso para você, você não merece, eu também não mereço. A experiência do inferno é morte, e muito mais. Inferno, morte, muito mais. Só que a graça, ela vem, é um favor imerecido. E, gente, olha como é que Deus é maravilhoso. Ela não só traz a salvação a nós, não só é um favor imerecido, onde nós recebemos a salvação, como ela capacita. Até quem gostava de falar isso não é ele, né? Começou com a graça capacitadora. Ela é um poder de Deus, ministrado através do Espírito Santo, que nos capacita a vivermos uma vida, como dizemos, aquela vida leal. Porque não adianta nada eu falar para vocês sobre lealdade, a gente não consegue sozinho. Por isso que quando eu li somente a Escritura, se você não fizer ler a palavra de Deus, orar, jejuar e comunhão com os irmãos, 4 coisas importantíssimas, se você não fizer essas 4 coisas, você não vai conseguir nada não, gente. Você não vai conseguir nada. Então às vezes a gente, no nosso orgulho, eu tenho 30 anos de igreja, eu já sei a Bíblia do início ao fim. Você pode pedir um versículo e eu ganho dentro do chat GPT. Eu falo mais rápido que ele. Estou rápido. Você necessita da palavra de Deus, você necessita de Cristo, você necessita da fé, e você necessita da graça. Amém? E por último, não menos importante, a gente fala isso dos avisos. Pode passar, por favor. Somente a Deus seja a glória. Somente a Deus a glória. O ser humano gosta de reconhecimento. E o reconhecimento não é uma coisa ruim. Por um lado. Né? Então, por exemplo, você faz uma coisa que ninguém faz isso, faz uma coisa com o seu filho, não importa a idade dele, você quer que ele pelo menos agradeça. Né? Você fala assim, oh, ingrata, nem agradeceu por isso. Fiz tudo, me matei por você. Imagina a mãe falando assim, me matei por você, fiz isso, daquilo e tal. Eu ouvi um monte de coisa assim, agora eu falo. Né? Falo que sou sócio da Laje, falo tudo. Agora faço direto. Mas assim, você quer um certo tipo de reconhecimento. Isso é óbvio. Todo mundo quer isso, gente. Nós temos um ego. Que você faz alguma coisa e você quer algo em troca, você quer um reconhecimento. Até aí, não é ruim. Não é uma coisa pecaminosa. Você espera, óbvio, você é ser humano. Só que a glória é somente de Deus. O reconhecimento tem que ser de Deus. Tem que ser dado a Deus. Passa o próximo aí, por favor. De sorte que, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, quer você toque pelo louvor,
Quer você venha à igreja, quer você vá à célula, se tem célula, quer você vá à escola dominical, se tem escola dominical, quer você leia a Bíblia, quer você faça tudo. Fazei tudo para a glória de Deus. Não glória de homens, não glória de pessoas, não glória de pastor, glória de Deus. Para Ele. Tudo aquilo que nós lemos anteriormente tem que ser dedicado a Deus. Tem que ser para a glória de Deus. Amém? Aí passa aí próximo. Vamos lá. Tem um filme que vocês conhecem. Vocês não, a maioria conhece. Que é as Crônicas de Nárnia. O escritor C.S. Lewis, ele escreveu, era um filósofo, estava teólogo, né? Não teólogo, mas ele se converteu ao cristianismo e ele fez uma série de livros. Eu acabei de ler esse ano. Eu nunca tinha lido. São 5 livros, que são as Crônicas de Nárnia, cada livro tem um título. Num desses livros, que é o Príncipe Caspar, eu não faço ideia qual é o livro especial, eu estou esse ano, tá? Mas eu não lembro se é o 3 ou o 4, que até virou um filme, né? Tem até um filme da Disney. Tem um diálogo com a Lucy, que é a menorzinha de todos, né? São 4 irmãos e a Lucy é a mais nova. Detalhe, ela é a que vê Jesus, que o Aslan, que é o leão, ele é uma tipologia de Cristo, ele é uma figura de Cristo. Né? Ela que vê o leão, ela que ouve o leão, os irmãos, não acontece nada. Mas vamos lá. Quando ela reencontra Aslan, e ele aparece muito maior para ela. E tem um diálogo abaixo. Então, assim, nas primeiras vezes que ela encontrou com Aslan, ele era um leão normal. Só que agora, ela viu ele e falou assim: ele está muito grande. Aí olha o que ela disse: Aslan, como você está grande? Aí o que ele respondeu? É porque você está crescido, meu filho. E você não, mas você também não cresceu, não? Aí ele disse: eu não. Mas à medida que você for crescendo, eu parecerei maior aos seus olhos. Qual a conclusão? Passa aí para o próximo. À medida que nós crescemos em Deus, em Cristo, Deus vai parecendo muito maior para nós. Deus, ele não se torna maior, ele já é excelso, maior de todos, mas à nossa vista. Às vezes parece que Deus cresce, quando na verdade o que aconteceu é que nós crescemos e nossa percepção de Deus ficou mais aguçada. Se você coloca Deus numa caixinha e você não reconhece aquilo que Ele merece, você foi um Deus pequeno. Você foi um Deus que não tem poder. Um Deus que não vai falar só tudo. Que não pode ir comigo para falar nos seus familiares, lembra você falar dos familiares aí? Na sua vida, no seu próprio pecado, nas suas próprias dificuldades. O pastor estava cantando aqui e falou que está com dificuldade, que está com problema. Se a sua visão para com Deus, você vê o Aslan, né, o Jesus pequeno, que você tem. Essa é a percepção que você tem dele. Não porque ele seja pequeno. Então, olha ali, ó. Não, esse é o último. Às vezes parece que Deus cresce, quando na verdade o que aconteceu é que nós crescemos e nossa percepção de Deus ficou mais aguçada. Só a Deus agora. Quando você reconhece o tamanho de Deus, quando você entende o que Ele merece na sua vida, que é toda a sua vida. Toda a sua vida. Não ache que você é bonzão ou que eu sou bonzão, porque você veio domingo ao culto. Eu lendo a Bíblia. Eu não faço até jejum. De vez em quando, né? Faça até jejum. Isso não é nada, gente. Isso você está devolvendo aquilo que Ele te deu primeiro. Porque Ele te amou primeiro. Então só a Ele a glória. A você não adora, ao pastor não adora, mas quem tem que conhecer o pastor, o pastor, a família do pastor aí, tá? Pode honrar, mas a glória não é Ele, é Deus. Amém? Então posiciona mais 5 solos. Ora. Cristo, sua fé, sua graça, sua Deus, agora. Não vamos esquecer, né? Não pode esquecer. O ideal, o principal não é o nome, não é uma nomenclatura. Eu podia colocar milhões de nomes aqui. O principal é isso. O principal é que isso vai mudar na sua vida. Como você vai colocar em prática isso? Como você vai viver na sua leitura da palavra, quando não tem pastor, quando não tem discípulo, não tem ninguém, nem você. Só você e Deus. Ou você e sua família para ministrar. Amém? Então, que vocês fechassem os olhos. Vamos orar. Principalmente a Deus agora. Amém?
Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, nós somos falhos, somos pecadores, nós precisamos do Senhor. Primeiramente, me perdoa naquilo que eu não tive capacidade de passar para meus irmãos, mas que o Senhor possa ministrar no coração deles, assim como o Senhor ministrou no meu coração. Que a gente fale somente para o Senhor. Eu sei que o Senhor gosta de nos dar presente, eu sei que o Senhor ama nos dar vitória, o Senhor ama nos dar uma boa vida, mas nós queremos focar primeiro no Senhor, na sua pessoa, na fé, na graça, nas Escrituras. Nos ajuda, Senhor, porque senão, se o Senhor não nos ajudar, isso aqui não é uma igreja, é um mundo. Mas nós cremos no Teu Espírito Santo, nós cremos que o Espírito Santo pode tocar no nosso coração de uma forma que a gente muda. Nosso único trabalho é abrir o nosso coração. A palavra diz que o Teu Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos como orar nem como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu sei que o Senhor está intercedendo por nós, nos ajuda na nossa fraqueza. Toca no nosso coração, Senhor. Só o Senhor pode tocar em um homem, não é palavra, não é música, mas é o Teu Espírito Santo tocando, o Teu Espírito Santo atuando no nosso meio, o Teu Espírito Santo mudando aquilo que a gente tem de errado na nossa mente, nas nossas atitudes. Só o Senhor pode trazer essa mudança. Senhor, nós te agradecemos por tantas mulheres, homens, até crianças que morreram, para que eles tenham acesso hoje à palavra, para que eles tenham acesso ao Senhor. Tantas pessoas, e nós queremos ter, como foi ministrado aqui, a lealdade, a fidelidade, o zelo para o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos esse zelo pela Tua casa, zelo pelas Tuas coisas, zelo pelos irmãos, em amar os irmãos e sofrer um dano. Só o Senhor pode nos ajudar. Só a Tua graça pode tocar no nosso coração para a gente hoje. Abençoe os meus irmãos e irmãs. Eu sei que cada um tem a sua dificuldade, cada um tem o seu problema. Eu sei que hoje o Senhor tem derramado como presente na vida de cada irmão, como bênçãos para cada um. Eu sei que muitos aqui vão receber as Tuas bênçãos hoje. Em nome de Jesus. Amém.